sobre a nossa distribuição de frequência de dados em intervalo de classe, nós precisamos calcular quantas classes teremos na nossa tabela. Como assim? O que são classes? Classes são cada linha que nós teremos na nossa tabela. Nesse caso, nós temos 4, 5 linhas destinadas aos dados numéricos. Então, essa é uma tabela de frequência com 5 classes. A classe também é chamada de I ou de K. Como que a gente descobriu que são 5 classes? A partir das classes é que nós vamos descobrir que esse intervalo aqui é um intervalo de 4 em 4. Então, primeiro nós precisamos calcular as classes para saber depois o intervalo de classe. Então, vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer é determinar o número de classes que nós estamos representando pela letra K. Essa fórmula, essa parte está na página 50 da apostila, lá de Estatística Santa Catarina. Página 51, na verdade. Página 50 e 51. Essa fórmula é a regra de Stokes e é usado o I. Aqui eu estou usando o K. Lá na apostila está sendo usado o I, mas é a mesma coisa. K, número de classes, ou também I. A apostila está sendo usado o I. Representa o número de classes. Fique à vontade para chamar classes de K ou de I. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar a regra de Stokes, onde nós temos 1 mais 3,3 vezes o log de N. O que é N? É o número de elementos coletados na pesquisa. Quantos números você tem em relação aos dados? Vamos voltar aqui. Aqui nós tínhamos quantos? 20 sócios. Está aqui já no total. Você nem precisa conferir. Tanto vem no enunciado quanto na tabela vem o total dos dados. Então, é aqui que você vai tirar o log desse valor que aparecer, multiplicar por 3,3 e adicionar 1. Vamos então para esse. Aqui nós já detectamos que foram 5 classes. Se eu fosse usar a relação, vamos verificar aqui. Nós temos 1 mais 3,3 vezes o log de N. Primeiro, calcular o log de N. N é 20. Então, calculando o log de 20, dá para fazer direto. Vou fazer direto. Você que tem aí sua calculadora científica, o log de 20 dá 1,30. Aí você já multiplica por 3,3, que vai dar 4,29. E você adiciona 5,29, arredondando. Nós vamos deixar em 5, processo de arredondamento. Então, K igual a 5 classes. Ok, então já sabemos como calcular o número de classes. É o log de N vezes 3,3 mais 1. E agora vamos para o segundo passo. O segundo passo... número de classe pela forma de Stokes. A mesma coisa. Agora o segundo passo é a amplitude total da distribuição. Amplitude total é muito fácil. Amplitude total da distribuição. AT, que nós chamamos aqui de AT. L máximo, L mínimo. Vamos voltar lá primeiro. O que é amplitude total? Tá aqui, amplitude total. Aí eu tenho limite inferior e limite superior. Amplitude total, aqui é o limite máximo, é o valor máximo. E aqui eu tenho o Lzinho minúsculo, onde eu tenho o valor mínimo. Aí você vai encontrar a amplitude total. Porque nós vamos usar a amplitude total para encontrar amplitude de classe, ou também amplitude do intervalo de classe. São 3 passos que nós precisamos fazer. O primeiro é encontrar a classe, o segundo é encontrar a amplitude total e o terceiro é encontrar a amplitude do intervalo de classe. Voltando aqui nesses valores, ó, dessa tabela, se eu quiser encontrar a amplitude total, AT
AT. Eu vou pegar o maior valor que nós temos aqui, que é 60, menos o menor valor, 41. 60 menos 41, então AT vai ser igual a 19. AT, que é a amplitude total. Então, primeiro passo, encontrar a classe. Segundo passo, encontrar a amplitude total, que foi isso que nós fizemos lá. Só pegar o valor máximo do valor mínimo, guarda essa informação. E o terceiro passo é a amplitude do intervalo de classe. Vai aumentar de 4 em 4, de 5 em 5. O que é amplitude? É aqui, ó. Aqui nós vimos do 41 ao 45, que o intervalo de classe aqui é de 4 em 4. Então, vamos aqui calcular essa amplitude total no intervalo de classe. Definido com quantas classes vamos construir a tabela de distribuição de frequência, pode-se passar o cálculo de amplitude do intervalo de classe. Então, chamado de H, amplitude do intervalo de classe, nós vamos usar o AT e dividir por K. Vamos pegar os dados que nós fizemos no exemplo anterior. O AT que eu acabei de encontrar, que foi a amplitude total, foi 19. K foi a quantidade de classes, foram 5 classes lá. E 19 dividido para 5, 3,8. Arredondando, nós vamos ter 4. Que foi o que nós vimos lá naquele primeiro exemplo. Aqui a amplitude é de 4 em 4. Então, os passos para eu construir uma tabela de frequência seguem esses. Calcular a classe, amplitude total e o intervalo de classe. Amplitude do intervalo de classe. Eu acredito que você anotando, você revisando depois, fica melhor para você entender. Assim ainda está um pouco vago, eu acredito. Aí só na apostila de vocês, que é a formulazinha da classe, o K, ele está sendo representado por I. Vamos agora praticar tudo que nós estudamos até aqui. Elabore uma distribuição de frequência em intervalos de classes a partir dos dados abaixo. Então, olha aqui, já estão organizados os dados. E vamos então ver quantas classes nós vamos ter na nossa tabela. Primeiro, calculando o K, que é a quantidade de classes. 1 mais 3,3 vezes o log de N. N, nesse caso, é 40. Tá dizendo aqui já, ó, o log de 40 vezes 3,3 mais 1 dá 6,28. Então, K é igual a 6. K é igual a 6. Vamos ver aqui quantas classes nós temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 classes. Ok. 6 classes. Depois de encontrar o K, nós vamos encontrar o AT, que é a amplitude total. A amplitude total, você vai pegar o valor máximo que aparece, que é o 173, diminuir do valor mínimo, que é 150, isso tudo vai dar 23. Então, a amplitude total é 23. E agora, o último passo é encontrar o H, que é a amplitude do intervalo de classe. Isso aqui só vai servir para encontrar o H. Vou pegar o AT, amplitude total, e vou dividir por K. Então, a amplitude vai ser igual a 23 dividido para 6.
23 dividido para 6 dá 3,8. Arredondando, nós vamos ter 4. Então, aqui, de 150 a 154. Observem aí. Calcula a quantidade de classes, 6 classes. Calcula a amplitude para poder encontrar o intervalo de classe, que deu 4. Então, de 4 em 4, qual o menor valor que aparece? O 150. Então, eu vou iniciar minha tabela por 150 e vou aumentar 4 até o 154. Fechar, aí eu escolhi esse símbolo, é o mais usado, então fechado por 150, aberto por 154. E assim eu continuo até chegar no total. Aqui 170 mais 4, 174. Esse 174 não aparece na tabela, aqui. Mas como eu vi que a amplitude de classe é de 4 em 4, então eu vou encerrar com ele, para ficar melhor. E assim eu faço a contagem, quantas pessoas tem de 150 a 154. Aí eu vou contar, como eu já fiz esse exemplo, todas essas 4 pessoas, o 154 não entra porque é aberto para ele, 4 pessoas, e assim vai. Frequência simples, nós chamamos de FI. Frequência relativa, nós chamamos de FR. O que é a frequência simples? É a quantidade de vezes que aquele número aparece. A frequência relativa é a frequência simples dividido pelo somatório das frequências. A frequência relativa, nós trabalhamos eles em valores decimais ou percentuais. E a frequência acumulada, eu vou explicar quando tiver mesmo na tabela. Você vai pegar a primeira frequência e adicionar com a posterior. E assim, cada classe você vai ter uma frequência acumulada. Aí vocês vão entender melhor a frequência acumulada quando eu estiver lá na tabela. Aqui, a mesma tabela que eu acabei de fazer com os 40 alunos, que eu acabei de fazer com vocês. A classe, isso aqui não precisa aparecer, 6 classes. A frequência, 40 pessoas, somatório das frequências, tem a frequência aqui. A frequência relativa, que também já é a porcentagem, isso aqui já é a mesma coisa. Eu vou pegar cada valor e dividir pelo total. Nesse caso aqui, 4 dividido para 40, aí dá 0,1. Aí eu vou deixar todos na mesma quantidade de casas decimais. Se eu escolher uma casa decimal, eu vou deixar todas com uma casa decimal e vou arredondar. Se eu escolher 2 casas decimais, eu deixo todas com 2 casas decimais, vou arredondar. Aqui foram usadas 4 casas decimais. Para a segunda classe, vou pegar o 9 e vou dividir para 40, que é o total, e vai dar isso aqui. Cada valor desse eu vou dividir pelo total para poder encontrar a frequência relativa. 8 para 40, vocês estudaram isso no ensino médio, acredito que vocês já até utilizaram tabelas também nas outras disciplinas. E 3 dividido para 40. Se caso a divisão tiver algum problema aqui, a apostila traz alguns erros de cálculos. Esse Fzão aqui é a frequência acumulada. A frequência acumulada, ela nem é tão usada. Frequência acumulada, vou abreviar aqui. Eu vou repetir a primeira frequência, 4, e vou adicionar com a frequência posterior, 4 mais 9, 13, 13 mais 11, 24, 24 mais 8, 32, 32 mais 5, 37, 37 mais 3, 40. Sempre que você encerra a frequência acumulada, ela é justamente igual ao valor da frequência total. Repetindo, você repete a primeira frequência e adiciona com a frequência posterior. 13 mais 11, 24 mais 8, 32 mais 5, 37 mais 3. Pronto. E esse valor aqui já é a porcentagem, então se precisar da porcentagem já está aqui. Geralmente não bate 100% porque nós trabalhamos com números decimais. E aí, dependendo das casas decimais, vai dar 100%, vai dar 97,5% e por aí vai. Acredito que deu para entender. A partir dessa tabela construída, vamos interpretar algumas coisas. Letra A. Quantos funcionários têm estaturas entre 154 centímetros inclusive e 158?
Então, entre 154 e 158, então, é essa classe aqui que nós queremos. Quando eu falo inclusive, é porque o 154 está dentro. Então, aqui nós temos 9. Quantos funcionários? 9. Qual a porcentagem de funcionário cujas estaturas são inferiores a 154? Então, essa classe aqui, a porcentagem é 10%. Quantos funcionários têm estatura abaixo de 1,62? Abaixo de 1,62 vai ser daqui para cá. Então, aqui vai dar 24. Bem tranquilo a interpretação também da tabela. Considere os dados brutos do quadro a seguir, que representam peso em quilogramas de 40 crianças. Determinar a construção do rol em ordem crescente, a amplitude total dos dados, o número de classes, a amplitude de classe e os intervalos de variação das classes. Eu não vou construir esse rol, vai demorar demais. Esse rol é só você organizar. A amplitude total, vamos pegar o AT. Qual o menor valor que nós temos aqui? Se eu tivesse organizado em rol, seria bem rápido. O menor valor é 3,2. Deixa eu ver aqui. O menor valor 3,2. E o maior valor tem esse aqui mesmo, 32,8. Gente, se não estiver enxergando, vocês consertem aí. 3,8. Então, a amplitude total, fazendo essa subtração, nós vamos ter 29,6. 29,6. Eita, que a letra ficou bem feia. O número de classes, que é o K. 1 mais 3,3 vezes o log de N. Nesse caso, são 40 crianças. O K vai dar aquele mesmo valor lá, porque 40, eu nem preciso mais fazer o cálculo. Pescando aqui, o K vai dar 6, que são também 40 valores, não é? Então, o K aqui também vai dar 6. Amplitude total. Amplitude de classe, que é o H. Amplitude de classe. Nós vamos pegar o 29,6. E dividir por 6. Aqui vai dar 29,6 dividido por 6, 4,9. Então, arredonda para 5. Então, o intervalo de classe vai ser de 5 em 5. Aí, os intervalos de variação, isso aqui é a mesma coisa. 4 dá 5. Aí, daqui você vai construir a tabela. Não pede para construir não, mas se você quiser construir a tabela, já fica para a prática, para a nossa avaliação. Aqui, a partir dessa tabela, é a mesma dos pesos de 0 a 8. É a mesma, olha aqui. Como são dados racionais, preferiu-se deixar tudo em inteiros, observe. O menor peso, 3,22, então preferiu começar com 3. E o intervalo de classe deu 5. Aqui, ó, 3 mais 5, 8. 8 mais 5, 13, tá certinho. Quantas classes? 6. Fazendo a verificação aqui da frequência absoluta, tá tudo aqui. Quantas pessoas tem de 3 a 8 quilos? Aí você faz a contagem aqui, foram 8 pessoas.
e assim a frequência absoluta. Frequência relativa divide cada valor desse por 40. 10 por 40, 9 por 40 e por aí vai. Frequência acumulada, repete o 8, soma com o posterior. 8 mais 10, 18, mais 9, 27, mais 7, 34 e por aí vai. E aqui a frequência relativa da frequência acumulada. Daqui você vai transformar em porcentagem também dividindo por 40. Essas duas aqui geralmente elas não aparecem. A construção do rol em ordem crescente, a amplitude total dos dados, o número de classes, que foi tudo que eu fiz lá, eu organizei aqui na tabela. Se você tiver dúvida de como organizar a tabela, refaça e veja a verificação. Pessoal, acredito que deu para entender sobre construção de tabelas. Agora nós vamos para gráficos. Depois das tabelas, nós temos os gráficos para melhor interpretar e divulgar os nossos resultados. A apresentação gráfica, ela tem como objetivo resumir informações, deixar as informações claras, facilitar a leitura e interpretação dos dados, e ela não deve distorcer as informações. Você não vai fazer um gráfico da sua cabeça, você tem que vir com dados concretos, com informações verídicas. Os gráficos podem ser de informações, de análise. Os gráficos de informação, eles são destinados principalmente ao público em geral. Objetivo é uma visualização rápida e clara. São gráficos tipicamente expositivos, que não precisam de comentários explicativos. As legendas podem ser omitidas, desde que as informações desejadas estejam presentes nos gráficos. Os gráficos de análise são gráficos que prestam-se melhor ao trabalho estatístico, fornecendo elementos úteis à fase de análise dos dados, sem deixar de ser também informativos. Os gráficos de análise frequentemente vêm acompanhados de uma tabela estatística. Inclui-se muitas vezes um texto explicativo, chamando a atenção do leitor para os pontos principais revelados pelo gráfico. Os tipos de gráficos que todos nós já conhecemos, só para dar uma pincelada. O gráfico de colunas ou barras são usados para comparar quantidades ou mesmo demonstrar valores pontuais. As colunas podem surgir de duas maneiras, na horizontal ou na vertical. Esse aqui eu tenho faturamento de uma determinada empresa. Se eu colocar só faturamento, mas faturamento de quê? Eu tenho que saber do que se trata esse faturamento. Na horizontal eu tenho os meses, na vertical eu tenho os dados em reais. E aqui eu consigo ver que no mês de fevereiro a empresa teve um faturamento de 8 mil, no mês de novembro a empresa teve um faturamento de 9 mil, no mês de março o faturamento foi bem abaixo do esperado. E assim eu consigo interpretar e daí analisar várias coisas dessa empresa. Por que no mês de março teve uma venda menor e por aí vai. Gráfico em colunas ou em barras, nós também temos aqui os gráficos de colunas ou em barras agrupadas, que aqui nós estudamos três coisas, 3 turmas, 7º, 8º e 9º ano. Aí cada ano tem uma corzinha e são o número de alunos de uma escola por série. De 2000 a 2018, 2008 a 2018, nós observamos que o número de alunos cresceu e a partir daí eu vou ver em que ano mais cresceu, por que mais cresceu, a divulgação foi maior, o marketing foi, qual foi o motivo que nesse ano o número de alunos inscritos, matriculados foi maior. Vamos continuar com a mesma estratégia, já que está dando certo, por aí vai. Gráfico de barras, na horizontal, na vertical. Outro exemplo de gráfico de barras. Taxa de feminicídio no Brasil em 2016, de alguns estados. Gráfico de linhas mostra a trajetória da variação dos dados de acordo com a evolução da grandeza, que está o eixo na horizontal, transformando o gráfico do exemplo anterior em gráfico de linhas. Então,
Esse mesmo gráfico aqui, ele pode ser representado em um gráfico de linhas, observe cada série. Assim eu achei até melhor. Então depende muito da variável a ser estudada, o tipo de gráfico que você vai utilizar. Tem gráficos que são adequados para cada tipo de coisa. Como para pesquisa eleitoral, o gráfico de linha ele é muito utilizado. Como nesse exemplo, a intenção de voto à presidência em 2009. E aí nós temos a evolução, o decrescimento também das intenções de voto, então é bem mais prático de analisar através do gráfico. O gráfico de setores, também chamado de gráfico de pizza, é empregado sempre que desejamos ressaltar a participação do gráfico em relação ao total, calculando a porcentagem. Certo, esse gráfico de setores, ele é empregado sempre que desejamos ressaltar a participação do dado em relação ao total. Os setores são tais que suas áreas são proporcionais aos dados. Cada setor é obtido por meio de uma regra de 3 simples e direta, lembrando que o total corresponde a 360. Muito usado também esse tipo de gráfico, e ele ainda é mais usado em formato 3D. Aqui nós temos que a maioria são mulheres, 51,7%. Para saber essa porcentagem do total, nós então precisamos ter os dados. E para encontrar então essa porcentagem, nós precisamos também saber o ângulo aqui, que é o total. Então, digamos que esse ângulo aqui seja de 52 graus. Mas eu não vou precisar fazer esse cálculo de graus, porque vocês vão trabalhar só com números, com os dados, e não vai ser preciso isso. Vocês vão só calcular mesmo a porcentagem e ver a questão do ângulo. Olha aqui um exemplo de gráfico em 3D, que é o mais usado, já mais atual. Esse aqui foram dados fictícios, a legenda dos anos. Esse caso nem precisava da legenda, porque os dados já estão entre as fatias aqui. O histograma para dados agrupados, nós usamos o histograma. As tabelas de frequência com dados agrupados aqui que nós temos, o histograma de 0 a 1,7. Então, nós temos os valores aqui. Isso aqui é o ponto médio, viu, gente? Esses valores aqui são os pontos médios que nós vamos estudar. O que é os pontos médios? É você ver os extremos, somar e dividir por 2. 1,7 dividido por 2, 0,85. 1,7 mais 3,4 dividido por 2. Olha aqui, são os pontos médios. E a frequência, para esse primeiro intervalo, a frequência não é 5, então a altura aqui da nossa barra é 5. A segunda frequência, 6, a altura da barra 6. E aí ficam agrupadas porque é um intervalo de classes e por isso ficam agrupadas. E se elas ficam agrupadas, elas são chamadas de histograma. Outro exemplo. Aqui nós já iniciamos com 8,3 e 9,8. Aí aqui já colocou-se os extremos em cada barra e é só ver a frequência para fazer a altura de cada barra. E vai ficar essa questão para vocês responderem, praticarem. Essas duas questões. Essa aqui, construir a tabela de frequência, o histograma, responder essas questões. Essa daqui também. E essa daqui, determine a nota média dessa turma. Aqui eu tenho a nota e aqui eu tenho a frequência, então eu vou determinar a nota média através de uma média, que nós ainda vamos estudar, mas vocês já sabem essa média simples, e eu vou dizer o dia que eu vou corrigir essa atividade.